Que a misericórdia seja glorificada, querido irmão, querida irmã, agora e para sempre. Hoje nós estamos no segundo domingo da Quaresma e nos é apresentado na Sagrada Liturgia de hoje a voz do Deus que grita: Este é o meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma montanha muito alta. E foi ali transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é tão bom ficarmos aqui. Se queres, Senhor, vou construir aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda falava quando uma nuvem luminosa o cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu amor. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desceram da montanha, Jesus disse-lhes: Não conteis a ninguém sobre essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A temática, queridos irmãos, da montanha do Monte Tabor é a temática da confirmação do chamado dos primeiros discípulos. Jesus precisava confirmar nos seus corações que aquele que o chamara é o próprio Filho de Deus, é o Senhor da vida e da história. E Jesus precisava fazer isso exatamente porque, em primeira instância, Jesus deveria morrer. Jesus seria trocado, Jesus seria caluniado, desprezado pelos seus, e depois colocado entre 2 ladrões, crucificado na cruz, na extrema humilhação. Veja bem, queridos irmãos, esses discípulos precisariam ter não uma prova de que esse Deus que morreu ressuscitaria, mas precisariam ter certeza em suas almas. Jesus os levou para isso. Através de Pedro, Tiago e João, Jesus confirma a todos os outros: Eu sou o Senhor vosso Deus, por isso não tenham medo. E é exatamente essa voz que vem do alto, não sai nem da boca de Jesus. É o próprio Deus Pai que confirma: Este é o meu Filho muito amado. Primeiramente é isso, apresenta-o, né? Esse é meu Filho muito amado, aquele sobre quem eu amei, derramei todo o meu amor. Segundo momento, o Senhor orienta os discípulos: escutem-no, ouçam a voz dele. Ao lado de Jesus, à direita e à esquerda, está aí 2 figuras extraordinárias do Antigo Testamento. Um que representa toda a lei do Antigo Testamento, todos os preceitos, que é Moisés, e o outro que representa toda a linha profética, toda a voz da profecia, que é exatamente o grande Elias. Agora é a Jesus que os apóstolos e nós devemos ouvir. Não devemos mais ficar preso a Moisés, ficar preso a Elias, ao profetismo. Mas olhar sim para Moisés, olhar sim para Elias, olhar para a lei, olhar para a profecia, para a linha profética, a partir do novo que o próprio Filho de Deus nos traz. Jesus agora é o novo. Agora sim, a partir de Jesus, nós podemos olhar para Moisés, para a lei, para os preceitos, olhar para a linha profética, a partir sim de Jesus e compreender melhor a lei, cumpri-la melhor, compreender melhor o profetismo e assumir, tomar posse melhor
daquilo que ele aponta, que no final é para Jesus mesmo. Jesus agora é o centro da história, é o centro da evangelização, é o princípio, meio e fim. É o alfa, é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Nele se encerra a lei e o profetismo. Queridos irmãos, com isso Jesus confirma no coração dos apóstolos que eles não foram chamados para qualquer coisa. Eles não foram eleitos do mundo para representar apenas um homem empolgado, um homem entusiasta, um homem que falava de amor, um homem que falava de misericórdia, um homem que falava de perdão. Sim, tudo isso, mas este homem é o próprio Filho de Deus. Portanto, eles foram chamados pelo próprio Filho de Deus, o Senhor da história e da vida. E é este Senhor da história e da vida, como fez com Abraão, lá como Verbo encarnado, como diz São João, existia desde sempre. Lá, quando chamou Abraão, Jesus estava como Verbo. Abraão, vem, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu farei de ti, Abraão, uma bênção para a nação. Vou abençoar aqueles que te abençoarem. Vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. De tal maneira, Abraão, eu vou te amar. De tal maneira, Abraão, eu vou estar contigo, que onde fores, a bênção será derramada. Esta voz do Verbo que foi dirigida a Abraão é dirigida hoje a nós. Essa voz do Verbo que foi dirigida a Pedro, Tiago e João e os confirmou na missão, hoje é dirigida a tantos jovens que não estão mais ouvindo a voz do Senhor. E aqueles que estão lutando para ouvi-la, ouçam Jesus gritando: vem você também. Você moço, você moça, deixa a tua casa, deixa teu pai, tua mãe, deixa a tua terra, deixa teus projetos, deixa teus planos e vem para o lugar, para a terra, para o projeto que eu preparei para você. E eu vou fazer de você, jovem, moço, moça, uma bênção para as nações. Amados irmãos, não tenhamos medo de dizer sim a esse Deus. Ouvir sua voz, seguir seus preceitos, seguir seus passos e abraçar a vocação que Ele nos oferece, que Ele nos deu. Que Deus nos abençoe, que Deus desperte no coração de tantos jovens o desejo de seguir a vida consagrada, uma vida missionária, o desejo de repente de que Deus vai colocar em seu coração de ser, sim, um sacerdote, uma freira, um frei, um religioso. É a voz do Senhor que está gritando hoje no seu coração. Vem e siga-me, e eu farei de vocês uma grande nação. Abençoarei a todos que vocês abençoarem. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe e tenha uma santa semana.